Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso Ciências Humanas e Suas Tecnologias. A partir de hoje nós vamos responder aqui questões dessa área de conhecimento com professores de alto nível. São questões que caíram em edições passadas do Enem, nos anos 2016, 2017 e 2018. Então vamos deixar de papo e encarar as questões de hoje? É com você, professor! Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que coisa boa estar aqui nesse projeto maravilhoso que é o nosso projeto de resolução comentada de provas do Enem. Nós iremos apresentar para vocês provas do Enem, provas do Exame Nacional do Ensino Médio, para você treinar, para você praticar e, é claro, acertar no seu momento de Enem. Meu nome é André Rosa, eu sou professor de área de Ciências Humanas, mais especificamente da área de História. E irei resolver com vocês na prova azul, lembre-se bem, a cor da prova é a prova azul, as questões de História desta prova. E aí, sem dúvida nenhuma, você praticando, você vai se sentir mais preparado para resolver o seu Enem. Tudo bem? Vamos começar nessa seleção dessa prova a fazer a questão número 46. E essa questão eu quero que você me acompanhe na leitura do texto de abertura. Olha só. Embora inegáveis os benefícios que ambas as economias têm auferido do intercâmbio comercial, o Brasil tem reiterado seu objetivo de desenvolver com a China uma relação comercial menos assimétrica. Os números revelam com clareza a assimetria. As exportações brasileiras de produtos básicos, especialmente soja, minério de ferro e petróleo, compõem, dependendo do ano, algo entre 75% e 80% da pauta, ao passo que as importações brasileiras consistem aproximadamente em 95% de produtos industrializados chineses, que vão desde os mais variados bens de consumo até máquinas e equipamentos de alto valor. Uma ação estatal de longo prazo capaz de reduzir a assimetria da balança comercial brasileira, conforme exposto no texto, é o ou é a. Vamos primeiro conversar um instante sobre esse assunto, fazer aqui uma análise sobre esse texto e chegarmos ao ponto que nos interessa, que é resolver a questão. Queria que você ficasse realmente bem atento e, quem sabe, eu colocar uma cronologia de fatos para você fazer, portanto, essa análise. Vamos começar entendendo que o texto está fazendo uma comparação entre dois países. Estou falando entre a China e o Brasil. Vou começar a falar da China. Qual é a realidade dela chegando até esse momento de prova para se fazer essa questão que realmente foi colocada aí para os candidatos? A China é um império. Eu não falo de império numa condição política, lembrando uma condição de forma de governo. É um império, um reinado, não. Ela é um império numa condição realmente de tamanho, de pungência, de produtividade. Sempre a China, na verdade, foi assim. Eu acho que você poderia até fazer uma pesquisa vendo alguns elementos de evolução da China e notar que a China sempre foi assim, poderosa, expansionista, produtiva. É um país continental. É um país cobiçado. É um país que, no meio asiático, existiam conflitos para conseguir terras, patrimônios daquele império. Pois é, os tempos mudaram, mas ao mesmo tempo a China parece continuar a mesma. Poderosa, expansionista, cobiçada. E aí chegamos aos tempos da atualidade, onde a China tem ainda um país continental de alta produtividade com uma população gigantesca, que até este momento que eu estou falando com você para resolver essa prova, é o país de maior população do mundo. Então, une-se o útil ao agradável. Eu tenho uma alta produtividade vinda de uma matéria-prima muito constante e também eu tenho uma população que quer trabalhar, que precisa trabalhar, precisa sobreviver. A China também ganhou muito, não somente por esses detalhes, mas também porque países da Europa, que durante muito tempo eles tinham o controle pleno da produtividade mundial, tiveram, por medidas inclusive de sustentabilidade, de transferir suas empresas para regiões da China. Quer dizer, antes quem produzia a poluição do mundo era a Europa, porque as empresas estavam lá. Agora, para tentar proteger aquela sua região, aquela sua localidade, eles transferiram boa parte das suas empresas para a China, que é, neste momento, o país de maior geração de poluentes do mundo. Claro, por conta de ser esse parque industrial.
Então, quando falamos da China, falamos realmente de uma potência, falamos realmente de um império, um lugar que tem essa produtividade para atender todo mundo. Quem sabe você, que possa ter dito um dia assim, não, isso aqui é dos Estados Unidos, isso aqui é da França, isso daqui é do Brasil, não tenha reparado direitinho a indicação do produto, porque, na verdade, isso daí que você está usando é da China. Porque praticamente tudo é de lá. É difícil não encontrarmos um produto que não venha de lá. Alguns se perguntam, mas eu ouvi dizer que o regime político da China é um regime socialista. Mas a China passou por algumas mudanças a partir da década de 80, mais precisamente ao final da década de 80 para o começo da década de 90. A China resolveu abrir mercados, principalmente para gerar mais empregos e tecnologia. Desenvolveu naquele tempo aquilo que era chamado de socialismo de mercado. O Estado controlando, mas sem dúvida nenhuma ainda existindo uma abertura. Uma abertura que dá à China essa condição, essa situação, vamos dizer assim, de ser também um país de riquezas, praticamente o mais rico do mundo. Mas você vai notar que isso realmente entra numa certa confusão na cabeça de alguns. Poxa, como é que pode o Estado ser tão soberano e poderoso e ter um livre mercado? É por conta dessa abertura que eles precisam ter. Já o Brasil, que também é citado aqui no texto, é um país com uma economia em crescimento, indiscutivelmente, mas não tão grande quanto a China é. Não existe tantos investimentos, nós temos um problema muito grande ligado à questão de educação, à produção de pessoas que desenvolvem conteúdo, desenvolvem tecnologia para a nossa indústria ter um pouco mais de autossuficiência e por conta disso, sem dúvida nenhuma, nós temos o quê? Nós temos algumas dependências sim com o mercado estrangeiro. Nós temos a globalização. Em primeiro lugar, é sempre bom lembrar que a globalização ela sempre nos deixa dependente de alguém. É claro, em alguns casos mais do que em outros. Mas a situação qual é? É que o Brasil ainda não atingiu essa potencialidade chinesa. Por isso essa assimetria, entenderam? Esta diferença. Então vamos começar a fazer essa questão entendendo isso. Eu quero entender o porquê dessa assimetria. Eu quero entender o porquê isto aconteceu com o passar do tempo. Então eu gostaria muito que você pegasse aí essa questão essa que eu devia ter dito a você já no começo, mas informo agora que é uma questão que tem competência 2 e habilidade número 8, e eu queria que você resolvesse essa questão comigo, onde nessa questão eu tenho a seguinte situação na opção A. Na opção A, ele diz expansão do setor extrativista. Tudo bem que, sem dúvida nenhuma, existe essa simetria em relação a isso. Mas você vai notar que na expansão do setor extrativista, nós até estamos bem. O agronegócio sempre foi para nós uma grande fonte de produtividade. Então, nesse caso, a opção A estaria errada, porque não tem essa grande diferença aí. A opção B, incremento da atividade agrícola. Nós temos isso. Não precisamos nos preocupar com isso. É a mesma ideia que está na opção A. Porque o que está na opção A é a situação relacionada ao quê? A um investimento muito grande ao setor de agronegócio. Então o Brasil ainda se sustenta muito com isso. É até mesmo uma tradição, vamos dizer, até histórica colonial. Opção C, diversificação da matriz energética. Infelizmente, nós não temos essa diversificação. Praticamente, as nossas fontes de energia ainda são hidroelétricas. É por isso que sofremos tanto com secas. Exatamente por causa dessa condição de nós termos ainda muito uma base de fontes de energia a isso. Precisamos diversificar. Então, a opção fica errada porque não temos essa diversificação. Fortalecimento da pesquisa científica. Opa! Nós precisamos fortalecer, nós precisamos desenvolver isso, nós precisamos fazer com que a assimetria diminua fazendo esse investimento. E mais uma vez, até uma dica de redação vou lhe dar agora resolvendo essa questão. Mais uma vez, nós temos que lembrar que existe na educação a essencialidade para o crescimento de um país. Então, se nós desenvolvermos isso, sem dúvida nenhuma, o Brasil cresce e a assimetria diminui. Então, eu estou marcando a nossa opção correta, que é a opção D. Entenderam? Agora vamos ler a opção E para entender o que está errado nela.
monitoramento do fluxo alfandegário. Não, essa questão realmente não tem uma relação tão direta, porque se nós monitorarmos o fluxo alfandegário tanto do Brasil como também da China, pode ser que nós tenhamos até um problema de fluxo de mercadorias. Então, neste caso, é interessante que você perceba que eu não tenho uma opção realmente correta, porque, sem dúvida nenhuma, esse monitoramento iria barrar alguns processos econômicos. E aí, sem dúvida nenhuma, nós não encontramos a relação de simetria nesse caso. Então, nesta questão, mais uma vez, lembrando, prova azul do Enem, questão 46 de Ciências Humanas, mais especificamente de História, nós temos como gabarito a opção D de dado. Até a próxima! Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Sérgio Feitosa e eu estou aqui para discutir com vocês uma questão que foi contemplada na prova do Enem de 2020. Nesse projeto de resolução comentada de provas do Enem, nós vamos para a questão de número 48. Nas últimas décadas, uma acentuada feminização no mundo do trabalho vem ocorrendo. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-1970, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração, em grande medida, se encontra mais acentuada. A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidade, em virtude do quê? Letra A, da estagnação de direitos adquiridos e do anacronismo da legislação vigente. B, manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar. C, desestruturação da herança patriarcal e das mudanças do perfil ocupacional. D, disputas na composição sindical e da presença na esfera político-partidária. E, exigências de aperfeiçoamento profissional e de habilidades na competência diretiva. Pessoal, a mulher, conforme o próprio texto sugere, tem nas últimas décadas conseguido se inserir com mais, digamos assim, profundidade dentro do chamado mercado de trabalho. Todavia, uma questão que precisamos levar em consideração é por que a mulher ainda ocupa, de um modo geral, cargos, postos, funções, carreiras diferenciadas em relação ao homem. Por que a mulher ainda recebe, de um modo geral, menos do que o homem? Por que a mulher é mais vítima do desemprego do que o homem? Existe, portanto, uma divisão social no trabalho por gênero. Existe uma hierarquização que se fundamenta numa ideia de naturalidade. A mulher, por natureza, o homem, por natureza, estariam condicionados a certos tipos de trabalho. Consegue entender? Então, essa diferenciação vai levando a uma espécie de desigualdade. Então, isso de alguma forma vai criando um mito em torno das relações sociais e econômicas de gênero. E tudo isso, de alguma forma, pessoal, diferentemente do que sugere o item A, quando ele fala de anacronismo da legislação vigente, a legislação vigente, ela diz que ninguém pode ser discriminado por conta de sua condição de gênero. Então, e os direitos adquiridos ainda têm uma certa estagnação. Tudo bem, mas a lei é muito clara. Homens e mulheres são iguais em deveres e direitos também.
Então, nesse sentido, nós vamos eliminar de cara o item A de avião. Tranquilo? A nossa resposta, na verdade, vai ser a letra B de bola. Esse, pessoal, é o grande motivo de ainda haver certas disparidades, contradições nessas relações de gênero dentro do mercado de trabalho. A cultura patriarcal, a tradição machista, essa coisa de discriminação da mulher, sabe? Que deveria estar voltada ao mundo doméstico. Interessante observar, estudos sociológicos apontam para isso, que a mulher, a partir dos anos 70, quando essa intensificação da presença delas aumenta no mercado de trabalho, ela sai do ambiente doméstico particular, boa parte das mulheres, para o ambiente doméstico externo. Trabalhar em casa de família, como doméstica, secretária, como queiram chamar. A letra C de casa, pessoal, ela vai falhar quando ela diz que há uma desestruturação da herança patriarcal. Na verdade, essa estrutura ainda se mantém. E assim, pessoal, o perfil ocupacional realmente ele tem mudado, mas a passos muito lentos, exatamente por conta dessa estrutura ainda muito forte. Disputas na composição sindical e da presença na esfera político-partidária. Na verdade, pessoal, a mulher ainda tem uma presença pequena comparada ao homem, tanto em sindicatos como em partidos. E isso vem crescendo com o tempo, claro, mas ainda numa dimensão muito pequena. Exigências de aperfeiçoamento profissional e de habilidades na competência diretiva. Essas exigências, pessoal, têm sido atendidas. Elas têm sido satisfeitas. Só não há uma correspondente salarial, só não há um reconhecimento financeiro. Se você observar, eu separei para vocês aqui algumas informações importantes. Gabarito B de bola. Na faixa etária, até 24 anos, os homens tiveram estimativa superior à das mulheres. Totalizaram, em 2019, 17,8% contra 17,2% da população feminina da mesma faixa etária. Eu estou aqui me referindo, pessoal, à quantidade de pessoas ocupadas, tá? Então, há mais homens ocupados do que mulheres no mercado de trabalho. E se você observar na sequência, eu coloco que a partir dos 25 anos de idade, a proporção de mulheres era maior do que a dos homens. Isso no caso da população, tá certo? Então, pessoal, essa população masculina, feminina, quando você vai levar para o salário, olha que diferença. Da população ocupada, os homens tiveram um rendimento médio mensal de R$ 2.555, enquanto as mulheres receberam, em média, R$ 1.985. O que isso quer dizer? Que as mulheres receberam 77,7% em proporção ao que os homens receberam. Então, pessoal, se você olhar para esse gráfico que eu estou colocando para vocês, quantas mulheres há no Brasil? 51,8%. Quantos homens? 48,2%. Nós somos uma população de maioria feminina. 17,8% até 24 anos. A maioria dos homens, a quantidade de homens supera as mulheres até 24 anos. Na verdade, a partir dos 25 anos, as mulheres são maioria, no modo geral, mas isso não se reflete nos rendimentos. Então, pessoal, existe, na verdade, um mito que o capitalismo gerou,
acerca da presença da mulher no mercado de trabalho. E isso, pessoal, precisa ser muito bem repensado, porque, de qualquer forma, existe aquela glamorização, aquela romantização, que o capitalismo vai gerando em torno do mito da meritocracia. Se a mulher lutar, se a mulher ralar, se a mulher se esforçar, ela vai conseguir. E isso, de um modo estatístico, os números nos revelam que não é bem assim, tá? Existe, na verdade, ainda persistente, uma contradição muito grande nas relações de gênero. E isso, pessoal, é o que a nossa questão estava nos propondo há pouco, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa questãozinha, a nossa resposta é a letra B de bola. Ok? Me despeço aqui de vocês, desejando bons estudos, um forte abraço e até a próxima. Meus amigos, tudo bem com vocês? Que coisa boa estar aqui com vocês, que coisa boa estar participando desse projeto maravilhoso, que é o nosso projeto de resolução comentada de provas do Enem. Nós estamos agora fazendo a prova de 2020, prova azul do Enem, e eu estou aqui para acompanhar nessa resolução e fazer você treinar para você ter a sua aprovação. Eu sou o professor André Rosa, da parte de Ciências Humanas, e vou resolver aqui nesta prova, que é a prova azul, como eu acabei de dizer, a ideia das questões especificamente de história. E quero que você me acompanhe na questão que eu agora vou resolver, que é a questão número 52. Essa questão número 52 é uma questão de competência 1 e habilidade 1. Eu quero que você, portanto, me acompanhe na leitura desse texto para, sem dúvida nenhuma, você acertar essa questão. Olha só. Dois grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menotti, a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras para organizar o amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava o padre do vilarejo, conterrâneos, inquisitores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes como queria. Os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo do século XVI a repensar a visão católica do mundo ao possibilitarem entenda bem, observe o que a questão está falando. A questão está analisando o fato histórico que é do século XVI, que é a reforma. Reforma é um movimento que vai gerar com isso uma condição religiosa nova para a Europa e para o mundo, que é o protestantismo. Para conversarmos sobre isso, eu preciso realmente que você me dê muita atenção. Preciso trocar uma ideia e essa ideia é longa. Então eu quero que você, quem sabe, até faça algumas anotações para conseguir entender toda essa evolução. Quando o cristianismo apareceu no Império Romano, e eu voltei à Idade Antiga, criou-se dentro desse império uma igreja para proliferar esse cristianismo. A igreja do Império Romano, que era um império universal, era a Igreja Universal, que naquele tempo chamava-se Igreja Católica. A Igreja Católica, portanto, ela começou a se tornar a Igreja do Império, era proliferada para todo o Império. E aí existia, portanto, a adoração de um único Deus, e não seria mais um imperador. A condição agora realmente era de renovação. Só que com a chegada da Idade Média, a invasão do Império Romano do Ocidente, a igreja permaneceu, mas ela teve alguns conflitos com alguns lados, inclusive do mundo onde ela agia, principalmente com o Oriente. Tanto que aconteceu no século XI o chamado Cisma do Oriente, onde a igreja se separou e aí criou-se para o lado ocidental a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa igreja já estava consolidada, ela tinha realmente muito poder. Ela tinha influência sobre os chamados senhores feudais e principalmente sobre seus subordinados, que eram genericamente chamados de servos. Tanto que diziam que na Idade Média, no caso da Europa principalmente, existiam 3 tipos de pessoa. Aqueles que lutam, aqueles que trabalham e aqueles que rezam. Os que lutam são os nobres, os que trabalham são os servos.
e os que rezam são os elementos da igreja. E a igreja tinha uma força inexpugnável, podemos dizer assim. A partir de agora, ela ditava elementos culturais, elementos da sua vida, e as pessoas eram assim, acreditavam pela força da igreja por causa de Deus. É por isso que a sociedade medievalesca, a sociedade até mesmo do sistema que envolvia a Europa nesse período, que era o sistema feudal, a sociedade era chamada de sociedade estamental. A pessoa não tinha mobilidade, exatamente porque a igreja dizia, você é assim, porque Deus quer. Então, se você nasce rico, você vai morrer rico. Se você nasce pobre, você vai morrer pobre, mas terá recompensas divinas quando falecer. E a igreja pregava muito a ideia de venda de salvações, venda de materiais santificados, que eram exatamente as chamadas indulgências, e tudo isso criava uma atmosfera de controle muito grande. A igreja controlava tudo, tudo era Deus, o centro de tudo era Deus, era um teocentrismo. Só que as injustiças também aconteciam. Quem conduz a igreja são homens, e os homens são imperfeitos. A imperfeição da igreja estava exatamente nos seus gestores, no seu papa, cardeais, arcebispos, bispos, pessoas que às vezes tinham garantido aquele poder sem nenhum tipo de formação, mas conseguiam através exatamente da sua fonte de mobilidade. Vocês já repararam uma coisa? Dentro do sistema feudal, por exemplo, existia descentralizações, existiam, no caso, falta de mobilidades, coisa que não existia na igreja. Na igreja só existia um papa. Na igreja, as pessoas tendo determinados títulos, elas tinham suas mobilidades. Então a igreja começou a ser discutida por algumas pessoas, começou a ser questionada. Tanto que na história, essas pessoas que começaram a questionar a igreja são chamadas tipicamente de pré-reformadores. Pessoas que começaram a discutir a igreja, mas não tiveram tão bem sucedida as suas discussões sendo aceitas. Até o dia em que apareceu um monge, né, um membro da igreja na ala germânica, na ala prussiana, hoje a Alemanha, chamado de Martinho Lutero. Esse rapaz virou doutor em teologia. Ele era dentro da igreja. Ele não era uma pessoa que fazia discussões fora do processo. Ele estava dentro da entidade. Ele estava discutindo uma coisa que ele via, que ele sentia, que ele sabia, que era a corrupção da igreja. Então, Lutero começou a pensar da seguinte maneira: poxa, por que a igreja não é mais democrática, não é mais aberta, não é menos corrupta? Por que a igreja não deixaria de praticar determinadas coisas para finalmente ela ter uma abertura para todos os fiéis? Por que a igreja não deixa de ler, por exemplo, o livro sagrado exclusivamente, que é a Bíblia, fazer as missas em latim e de costas para o fiel? Tudo bem que na liturgia religiosa católica a missa é rezada para Deus, não é rezada para as pessoas que acompanham o processo. Hoje, por uma questão de simpatia, empatia, popularidade, hoje aquela pessoa que conduz ali aquele ritual que é chamado tipicamente de missa, aquela pessoa olha para os fiéis, mas geralmente algumas pessoas não imaginam que aquela missa é para Deus. Então, era rezado para o altar. Vamos descomplicar a coisa? Vamos lá? Lutero achava que até poderia se manter algumas coisas, mas venda de indulgências, venda de títulos, a missa em latim, a leitura da Bíblia exclusiva para os religiosos, não, aquilo ali tinha que mudar. Então Lutero escreveu as 95 teses para tentar melhorar e reformar a igreja. Entenderam? Reformar. Uma reforma, não uma destruição. Só que o Papa Leão X, que era o Papa da época, disse, não, eu não aceito. Você não pode fazer uma ação contra a minha igreja. E aí excomungou Lutero, que resolveu, apoiado pelos príncipes alemães, fazer a tradução da Bíblia, pregar uma nova liturgia e desenvolver uma nova igreja. A igreja que protestava contra a igreja católica, entenderam? Então, do movimento reformista, surgiu o protestantismo, que é a base para as igrejas que hoje em dia chamam-se evangélicas, que no caso vão se desenvolver em outros aspectos, em outros momentos. Lutero foi acompanhado por alguns outros reformadores,
Calvino na Suíça, Henrique VIII, rei da Inglaterra, e com isso houve uma proliferação desse processo, que a igreja só conseguiu deter com a chamada Contra-Reforma e também fazendo a colonização da América. Vai me acompanhando na resolução agora desses itens, dessas opções, para chegarmos à opção correta. Vamos para a opção A. A opção A diz: consulta pública das bibliotecas reais. Vamos primeiro relembrar o que a questão está me pedindo. Olha só, a questão pede: os acontecimentos históricos citados ajudaram este indivíduo no século XVI a repensar a visão católica do mundo ao possibilitar a consulta pública das bibliotecas reais. Não, o item está falso, porque eu não tenho essa liberdade para essa consulta. A opção B, sofisticação barroca do ritual litúrgico. Não existia essa sofisticação. O barroco era até muito ligado à questão da Igreja Católica com o culto aos santos. Na Igreja Protestante vai ser abolido a questão do culto aos santos. C, a aceitação popular da educação secular. De jeito nenhum. Esta condição é proibida, que a educação secular é a educação da Igreja Católica. Opção D, interpretação autônoma dos textos bíblicos. Oh, coisa maravilhosa! Chegamos a uma opção correta. Estamos com ela aí na opção D de dado. Porque é isso que Lutero quer. Uma interpretação e uma liberdade na leitura do livro sagrado. Então a opção está correta. Vamos ver o que está errado na E. Correção doutrinária das heresias medievais. Não. Existe, no final das contas, é claro, essas críticas, mas a igreja tentou manter-se ao máximo possível, reafirmando seus dogmas. Por isso, esta condição dessa questão fica somente com a opção D de dado. Até a próxima! Muito boa essa questão. No próximo bloco tem mais. Aguente aí, a gente volta já já.